Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o regime de juros simples. O regime de juros simples, ele é calculado baseado sempre no montante inicial, e esse valor não é alterado com relação ao tempo. O valor que é calculado dos juros, ele é incluído no montante a cada mês aplicado. Para a fórmula dos juros simples, é muito importante a gente ter a ideia, a representação de cada uma dessas letras que aparece. J representa os juros que foi pago ou recebido em alguma aplicação. C representa o capital inicial, ou seja, o valor que você aplicou lá no início, quando você fez a aplicação. O I representa a taxa de juros, que normalmente é representado mensalmente, sempre é apresentado como porcentagem, e como vimos anteriormente, porcentagem é a mesma coisa de que uma fração. Então, você pode representar essa taxa de juros como porcentagem, como fração ou ainda como número decimal. E, por fim, o T de tempo, que pode ser calculado em cima do regime mensal, que equivale a um mês, trimestral, que equivale a 3 meses, semestral, que equivale a 6 meses, anual, que equivale a 12 meses, né? Aqui a gente tem que ter muita atenção com relação a esse regime, porque todas as unidades que a gente está trabalhando, eles têm que estar conversando entre si com o mesmo regime de tempo. Então, a taxa de juros tem que ser mensal e o tempo mensal, por exemplo. Ou se a taxa de juros é calculada semestralmente, então o tempo eu tenho que contar semestralmente. E assim por diante para não ter erros. Então é bem importante ter atenção a isso. Ok, esse é o juros, ou seja, o quanto que a gente vai receber a mais ou pagar a mais conforme o tempo for passando. Agora, o valor final que a gente vai ter, depois que esse tempo passou, ele é o chamado montante, representado pela letra M. O montante é o capital inicial mais o que rendeu, no caso. Então, é o capital inicial mais os juros. Como nós vimos no slide anterior, os juros ele é a mesma coisa que o capital vezes os juros, a taxa de juros, vezes o tempo. Então, só substituindo no lugar, colocando o capital em evidência, porque ele aparece nos dois termos, nós encontramos a famosa fórmula do montante, que inclui tudo junto. Então, é o capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o tempo, né? Uma vez que a gente tem essa fórmula, nota que aqui a gente tem 4 variáveis que nós podemos tentar encontrar. Uma vez que aqui é uma equação, né? Normalmente a gente vai ter 3 valores, ou seja, 3 letrinhas dessas vão ser definidas no exercício e a outra a gente vai tentar descobrir. Tentar descobrir utilizando todas as ferramentas que a gente já conhece da resolução de equações, principalmente equações simples, que são do primeiro grau, né? Então, pode ter exercícios que vão pedir para nós descobrirmos qual a taxa de juros, que é o I, outros que é para a gente descobrir qual que é o tempo, que é o T, outros para descobrir qual que é o montante, que é o M, e também para descobrir qual que é o capital, que é o C. Além disso, tem aquele caso que pode perguntar qual que é os juros, que também é o J, né? Que faltou eu incluir aqui. Em qualquer um desses casos, a gente vai ter os valores suficientes para conseguir determinar a letra que a gente está procurando. Então, se eu estou procurando o montante, eu tenho que isolar o M, deixar o M sozinho. Se eu estou procurando o capital, eu tenho que isolar o capital, deixar o capital sozinho. Se eu estou procurando a taxa de juros, eu tenho que deixar o I sozinho. Efetuando as operações que a gente já conhece, lembrando que quando a gente tem uma equação, o conceito é como se fosse uma balança. Tudo que a gente faz de um lado do sinal de igual, tem que efetuar do outro lado também. Agora vamos para o primeiro exemplo, né? Então, um exemplo mais simples é quando a gente tem que determinar o montante a fim de que a gente teve um regime, deixou o dinheirinho guardado lá por 5 meses, correspondente a uma aplicação de R$ 5.000 a uma taxa de juros de 4% ao mês, isso no regime simples. Na maioria dos exercícios vai estar discriminado se é juros simples ou juros compostos, né? Agora aqui, como a gente está focado em juros simples, sempre vai ser juros simples nessa aula. Mas, por exemplo, se você for fazer um concurso, normalmente sempre vai estar discriminado se o regime é juros simples ou juros compostos, né? Uma
Uma vez que ele quer saber o montante, a gente já sabe a fórmula de cor do montante. Se não souber, lembra que montante é o capital mais os juros, né? E aí pode calcular separado e somar, se preferir. Mas aqui eu vou utilizar a fórmula direto. Então, o montante aqui eu quero descobrir, eu não sei. Nota que nesse caso, o montante já está sozinho de um lado, então é menos trabalho para a gente fazer. Agora, para descobrir o montante, eu preciso utilizar o capital, que é 5.000, vezes pela fórmula 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros, ela está discriminada como porcentagem, só que eu posso escrever ela como número decimal, que é o número com vírgula, ou como fração, o que você achar melhor, for mais fácil para você. Particularmente, eu prefiro trabalhar com fração, então 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, mas você pode trabalhar com o que achar melhor. Excelente, então eu tenho 4 sobre 100, eu tenho que multiplicar por o tempo. Lembra que é importante estar na mesma unidade de medida de tempo. A taxa de juros é ao mês, então o tempo tem que ser contabilizado ao mês também. Então, isso vezes 5. Excelente. Agora, basta a gente calcular. Então, o montante é a mesma coisa que 5.000 vezes 1 inteiro mais 20 sobre 100, né? Isso é a mesma coisa que... Vou calcular direto, então é 120%. Quando a gente multiplica esse valor, né, nós podemos simplificar para facilitar as contas. Então, eu posso simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. E no final, a minha multiplicação é 500 vezes 12. Dividido por 1. Só que quando é dividido por 1, eu não preciso escrever. Então, meu montante final é 12 vezes 500 e isso vai me dar R$6.000. Como o exercício pedia o montante final, essa é a resposta. Então, meu montante é de R$600. Agora, como eu falei anteriormente, pode ter casos em que o exercício peça algum outro tipo de variável. A ideia de resolver é exatamente a mesma, mas vai do que você achar melhor, tudo bem? Sempre vão existir duas formas de resolver. Uma é utilizando a fórmula geral, que é essa M igual a C, parênteses 1 mais IT, que é vezes taxa vezes o tempo, né? Ou a gente pode usar também separado a formulazinha do montante, que é o capital vezes os juros, e a formulazinha dos juros, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Nesse exercício, nota que nós temos o capital que foi investido, que está gerando os juros, né? Ele é no regime mensal de 9%, e o montante final que a gente obteve foi 10.360. E ele pergunta qual o tempo. Então, ele está perguntando para a gente descobrir qual que é o valor de T, uma vez que a gente tem esses resultados. Eu vou fazer para você como que fica se eu utilizar as duas equações separadas, né? Então, o montante eu tenho? Tenho. Capital eu tenho? Tenho. Juros eu tenho? Não tenho. Lembra que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Perfeito. Então, o montante é 10.360. O capital é a mesma coisa que 8.000. Mas os juros eu não sei. Se eu não sei, eu deixo ele sozinho inicialmente. Então, vou passar o 8.000 para o outro lado e eu obtenho que J é a mesma coisa que 2.360, né? Eu troquei de lado aqui, mas não tem problema, é porque o 8.000 ia passar para o outro lado subtraindo, então 10.000 menos 360 dá 2.360, igual ao J, mas o lado que eu escrevo não tem problema, porque lembra que é aquela ideia da balança, né? Excelente, eu descobri qual que é o J. Agora, nota que na segunda fórmula eu tenho agora o J, que é o que eu descobri. Eu tenho o capital, que era o que eu tinha. E eu tenho a taxa de juros também, que eu posso usar em fração a número decimal. Por fim, eu quero descobrir qual que é o T, né? Então, é a mesma coisa que eu deixar o T sozinho. Vamos lá. J, 2.360. O capital é 8.000.
A taxa de juros é 9%. Vezes o tempo. Eu tenho que deixar o tempo sozinho. Mas antes disso, vamos dividir, tá? Posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Então, isso é a mesma coisa, 2.360, que é igual a 80 vezes 9, que vai dar 720 vezes o tempo. Só que eu quero deixar o tempo sozinho. Então, vou passar para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando o t, né? Então, o t é a mesma coisa que 2.360 dividido por 720. Então, corto o zero com o zero e vamos fazer essa divisão. Então, 236 dividido por 72 é a mesma coisa que 3,27. Aproximadamente. Então, aproximadamente é esse prazo que nós devemos deixar aplicado o valor quando a gente pensa em regime de juros simples. Agora, isso é utilizando as duas fórmulas. Nota que eu uso primeiro uma fórmula que eu tenho dois valores e depois utilizo a outra fórmula para encontrar um valor. Eu sempre vou conseguir encontrar um valor se eu só tiver uma letra para procurar. Então, por isso que eu usei primeiro a fórmula do montante, porque se eu tentasse começar pela fórmula de juros, eu não tinha nem o J nem o T. Eu teria problemas em encontrar alguma letra, isolar alguma letra, deixar ela sozinha, né? Por isso que eu comecei pela fórmula do montante. Mas, Carol, eu sempre preciso calcular assim? Não, é o que for mais fácil para você. Se você preferir, você também pode calcular utilizando a fórmula geral, que é aquela que inclui tanto o montante, tanto quanto os juros, tudo junto, que é essa fórmula do lado esquerdo, né? E aí basta substituir. O montante é 10.360. O capital é de 8.000. Excelente. A taxa de juros é 0,09. Posso colocar com vírgula, Carol? O que você achar melhor. Do lado direito eu calculei com fração, aqui eu vou calcular com vírgula, mas tanto faz. Vezes o tempo. O tempo eu não sei, é ele que eu quero descobrir. Quem que tá me atrapalhando aqui? Esse 8.000 tá atrapalhando, então eu vou passar para o outro lado dividindo, já que ele tá multiplicando. Então fica 10.360 dividido por 8.000. Isso é igual a... Agora que o 8.000 já passou para o outro lado, eu não preciso mais utilizar o parênteses. Então, vai ficar 1 mais 0,09t. Excelente. Quero deixar o t sozinho, portanto, eu vou mandar o 1 para o outro lado que está atrapalhando. Então, vai ficar 10.360 dividido por 8.000 menos 1 igual a 0,09t. Agora vamos fazer uma pequena pausa aqui para a gente fazer esses cálculos. Então, vai lá no rascunho e calcula. Quanto que é 10.360 dividido por 8.000? Isso é a mesma coisa que 1,295. Tiro 1. Isso é a mesma coisa que 0,295. Essa operação você pode fazer do ladinho, fazendo ou como fração ou como número decimal, que você achar melhor, ok? Agora, quem mais que está atrapalhando aqui? É o 0,09t, né? Então, ele está multiplicando o t, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que dividir por 0,09 e isso me deixa o t sozinho. Fazendo esse cálculo, nós obtemos que o tempo é exatamente o que a gente queria. Então, isso daqui implica que o tempo é igual, aproximadamente, porque quando eu fizer a divisão, ela vai continuar até infinito e eu quero parar com duas casas, 3,27 meses. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se ainda ficou com dúvidas, deixe sua dúvida nos comentários. Se gostou, curte e compartilhe com os amigos, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.